Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 3. Colina da Aurora Dourada. No topo amplo e baixo de uma colina, algumas milhas a nordeste de Cairhien, muito longe de qualquer estrada ou habitação humana, surgiu uma linha fina de luz vertical, mais alta que um homem a cavalo. O chão se inclinava em todas as direções, ondeando suavemente. Não havia nada além de arbustos esparsos à vista por mais de uma milha por todo o caminho até a floresta ao redor. A luz pareceu girar, expandindo-se em um quadrado no meio do ar, e a grama marrom baixou. Alguns dos caules mortos se racharam em fatias mais finas do que qualquer navalha teria cortado, laceradas por um buraco no ar. No instante em que o portão foi totalmente aberto, aí ao velado saíram aos borbotões, homens e donzelas espalhando-se em todas as direções para circundar a colina. Quase escondidos na torrente, 4 Ashaman de olhos aguçados assumiram posição em torno do portão, espiando a vegetação ao redor. Nada se mexia, exceto pelo vento, a terra, a grama alta e os galhos à distância, e, no entanto, cada Ashaman analisava a vista com o fervor de um gavião faminto em busca de um coelho. Um coelho vigiando um gavião talvez fosse igualmente atento, mas nunca com um ar tão ameaçador. De fato, não houve interrupção no fluxo. Em um instante, eram os Aiel passando. No instante seguinte, integrantes da armada de Cairhien vieram galopando aos pares, o estandarte da luz carmesim se elevando acima das cabeças e transpondo o portão. Sem pausa, Dobraine conduziu os homens para a lateral e começou a organizá-los em uma fileira que descia a encosta. Capacetes e manoplas alinhados com precisão, lanças erguidas para o mesmo ângulo. Guerreiros experientes, prontos para atacar em qualquer direção ao seu comando. Na cola do último cairrieno, Perrin cavalgou com galope, meio agachado por instinto. O castanho cruzando a colina abaixo dos poços de Dumai, em uma passada só até a colina em Cairhien. A borda superior estava muito acima da cabeça, mas Perrin tinha visto os danos que um portão podia causar e não queria testar se era mais seguro ficar de pé. Loyal e Arão seguiam de perto. O Ogier, que vinha a pé com seu machado de cabo longo no ombro, dobrou os joelhos. Depois vieram os homens de 2 rios, também agachados nas celas, bem mais longe do portão. Rad Aldai trazia o estandarte que todos afirmavam ser de Perrin, a cabeça de lobo vermelho, e Tel Lewin levava a águia vermelha. Perrin tentava não olhar para eles, sobretudo para a águia vermelha. Os homens de 2 rios queriam jogar dos 2 lados. Ele era um lord, então precisava de estandartes. Ele era lord, mas mesmo mandando que o grupo se livrasse daqueles malditos estandartes, as coisas logo reapareciam. A cabeça de lobo vermelha o nomeava como algo que Perrin não era nem queria ser, enquanto a águia vermelha, mais de 2000 anos depois da morte de Manetheren nas guerras dos Trollocs, quase 1000 anos depois que Andor engoliu parte do que uma vez fora Manetheren, aquele estandarte ainda era quase um ato de rebelião para um andoriano. As lendas ainda viviam na mente de alguns homens. Houvera poucas gerações desde que o povo de 2 rios tivera qualquer noção de que eram andorianos, claro. Mas as opiniões das rainhas não mudavam tão fácil.
Perrin conhecera a nova rainha de Andor em um tempo que parecia muito distante, na Pedra de Tear. Ela não era rainha na época, e, na verdade, ainda não tinha se tornado. Isso só mudaria depois que fosse coroada em Camnin. Mas Elaine parecia uma jovem muito agradável, além de bela, por mais que as loiras não fizessem muito seu tipo. Um pouco pedante, claro, por ser filha herdeira. E encantadinha com Randy também, se os agarros pelos cantos significassem alguma coisa. Randy pretendia dar a ela o trono do Leão de Andor, mas também o trono do Sol de Cairhien. Sem dúvida, Elaine seria grato bastante para deixar passar um estandarte que não fosse muito significativo. Vendo a tropa dos Homens de Dois Rios atrás desses estandartes, Pen balançou a cabeça. Era uma preocupação para outro dia, de todo modo. Entre os Homens de Dois Rios não se via nada além de uma armada precisa, composta praticamente de garotos feitos Todd, pastores e filhos de fazendeiros. Mas eram homens que sabiam o que fazer. Um em cada 5 levava as rédeas de mais 4 cavalos, enquanto outros cavaleiros corriam desmontados, os arcos longos já encordoados e em mãos. Os que viam no chão vagavam juntos em linhas tortas, olhando em volta com mais interesse que qualquer outra coisa, mas conferiam as aljavas com gestos ensaiados e manejavam os arcos com familiaridade. Ah, os grandes arcos de Dois Rios, mesmo quando encordoados, eram quase da altura dos homens que os empunhavam. Com esses arcos, qualquer um deles atiraria mais longe do que alguém fora de Dois Rios poderia acreditar, e acertaria o alvo. Acredita que os meus inimigos estiveram dormindo enquanto eu estava longe? Dissera Randy de súbito, enquanto aguardavam da Shiva abrir o portão. O amigo usava um casaco tirado dos carroções, uma peça de lã verde bem cortada, mas nada perto do que passara a usar. Exceto o casaco de algum guardião ou um cadinsor de algum aiel, era a única vestimenta no acampamento que cabia nele. Na verdade, seria de se pensar que Randy insistia em usar seda e bordados finos, do jeito que fizeram aqueles carroções serem vasculhados de cima a baixo, tanto naquela manhã quanto na véspera. Os carroções se organizaram em fila, as parelhas presas, as coberturas de lona e os aros de ferro foram baixados. Kirune e as outras irmãs de juramento se agruparam no carroção da frente, nada felizes. Tinham parado de protestar assim que viram que os protestos não levavam a nada de bom, mas Pen ainda ouvia resmungos frios e raivosos. Pelo menos cavalgavam. Os guardiões circundavam o carroção a pé, calados e empedernidos, enquanto as prisioneiras Aes Sedai permaneciam em um grupo rígido e sombrio, ladeado por todas as sábias que não estavam com Randy, ou seja, todas, menos Sorilea e Ames. Os guardiões das prisioneiras estavam de cara fechada, agrupados a cerca de 100 passadas dali, como uma morte fria aguardando, apesar dos ferimentos e dos guardas Siswayaman. Exceto pelo grande cavalo negro de Kiruna, cujas rédeas estavam nas mãos de Randy, e de uma égua cor-de-rato com excelentes tornozelos para mim. Os cavalos das Aes Sedai e dos guardiões que não tinham sido designados para os Ashaman, ou usados para preencher as parelhas dos carroções. Isso sem causar mais comoção do que obrigar os donos do cavalo a caminharem. Estavam todos amarrados em longas fileiras presas às traseiras dos carroções. Conseguem acreditar? Flynn, Grade. Um dos Ashaman que esperava para ir primeiro, o sujeito troncudo com cara de fazendeiro, olhou para Randy, indeciso. Então para um velho manco de cara curtida. Os dois usavam um broche de espada prateada na gola, mas não o dragão. Só um tolo acredita que seus inimigos ficam parados enquanto ele não está olhando, Milord Dragão, dissera o homem, em um tom brusco. Soava como um soldado. E você, Dashiva? Dashiva levou um susto, surpreso com a pergunta. Eu cresci em uma fazenda. Ele ajeitou o cinturão com um puxão, o que não era necessário. Supostamente, os homens praticavam com espadas tanto quanto com o poder,
mas da Shiva parecia não saber onde terminava um e começava o outro. Não sei muita coisa sobre ter inimigos. Apesar do comportamento desajeitado, o homem emanava certa insolência. Por outro lado, todo o grupo parecia habituado à arrogância. Se ficar perto de mim, disse Rand baixinho, vai saber. O sorriso dele fez Perrin estremecer. Rand sorria enquanto ordenava a passagem pelo portão, preocupado como se fossem sofrer um ataque do outro lado. Dizia que havia inimigos por toda parte. Era bom sempre se lembrar disso. Havia inimigos por toda parte, e nunca dava para saber quem era. O êxodo prosseguiu no mesmo ritmo. Carroções ribombavam dos postos de Dumai até Caerhien. As irmãs na dianteira feito estátuas de gelo sacolejando de um lado a outro. Os guardiões trotavam junto, as mãos agarradas ao cabo das espadas, os olhos jamais fixos em um só ponto. Claramente achavam que as Aes Sedai precisavam ser protegidas, tanto dos que já estavam na colina, quanto de qualquer um que pudesse se parecer. As sábias marchavam, pastoreando a carga. Algumas usavam gravetos para estimular as Aes Sedai a seguir em frente, embora as irmãs tivessem grande sucesso em fingir que não havia nem sábias, nem cutucões. Os Gaishain Shaido vinham trotando em uma coluna de 4 homens lado a lado, mantidos sob o olhar de uma única donzela. A mulher apontou para um local fora da rota. Então deu um salto para junto das outras Fardar Esmai, e os Gaishain se ajoelharam ali, em filas, nus feito passarinhos e orgulhosos como águias. O restante dos guardiões seguia sob a guarda delas, radiando uma fúria em tal grandeza que Perrin sentia seu cheiro por cima de tudo mais. Depois veio Roark, com o restante do Silwayaman e das donzelas, mais 4 Ashaman, cada um guiando um segundo cavalo junto aos 4 primeiros. Então Nurel e sua guarda-lada, com as lanças vermelhas. Os maienenses transbordavam de orgulho por vigiarem a retaguarda, gargalhando e alardeando aos berros, provocando os cairrienos, com o que teriam feito se os Shaido voltassem, embora não fossem de fato os últimos. Por último, vinha Rand, no capão de Kiruna e Min em sua égua. Sorilia e Ames caminhavam ao lado do comprido cavalo negro, com Nandera e algumas donzelas do outro lado, e da Shiva atrás, conduzindo uma égua baia de olhar plácido. O portão tremulou e se fechou, e da Shiva, com um sorrisinho, piscou para o ponto onde a passagem estivera. Então montou a sela da égua, meio desajeitado. Parecia falar sozinho, mas de certo era porque a espada tinha se enroscado nas pernas, e ele quase caíra. Sem dúvida, ainda não estava louco. Um exército cobria a colina, todos reunidos para uma investida que claramente não vinha. Um exército pequeno, só de alguns milhares, embora parecesse bem grande antes que os Aiel conduzissem os seus pela muralha do dragão. Rand perscrutou o campo, guiando seu cavalo devagar em direção a Perrin. As 2 sábias o seguiam bem de perto, falando baixinho e observando. Nandera e as donzelas iam atrás, vigiando tudo. Se Rand fosse um lobo, Perrin diria que estava farejando o ar. Ele trazia o cetro do dragão atravessado diante da sela comprida, uma cabeça de 2 pés descorada com uma borla verde e branca, com entalhes de dragões, e de vez em quando examinava na mão de leve, como se para lembrar daquilo. Rand puxou as rédeas e observou Perrin com a mesma atenção que dispensara ao campo que o circundava. Confio em você, disse por fim, meneando a cabeça. Min se contorceu sobre a sela. E em você, Min, claro. E em você, Loial. O Ogier se remexeu, indeciso, lançando um olhar hesitante para Perrin. Rand olhou em costa ao redor. Os Aiel, os Ashaman e todo o resto. São tão poucos em quem posso confiar, sussurrou, parecendo cansado. Seu odor mais parecia o de 2 homens distintos, raiva e medo, determinação e desespero.
e uma fadiga no meio de tudo. Ficção, bem que dizer a ele. Aguente firme. Uma onda de culpa, entretanto, travou sua língua. Por que era o dragão renascido que ele queria dizer isso, não a seu amigo de infância? Gostaria que seu amigo permanecesse são, mas o dragão renascido precisava permanecer são. Milord Dragão, chamou um dos Ashman de repente. Parecia apenas um garoto, os olhos grandes e escuros como os de uma menina, sem espada ou dragão na gola, mas de postura orgulhosa. Naríssima, pelo que Perrin ouvira. A sudoeste. Uma figura surgira, despontando em meio às árvores a cerca de uma milha de distância. Uma mulher de saias erguidas até a cintura. Aos olhos de Perrin, era claramente Aiel. Uma sábia, pensou, embora não houvesse de fato como saber só de olhar. Mas tinha certeza. Aquela visão trouxe todo o nervosismo de volta. Alguém ali, no exato ponto de onde tinham cruzado o portão, não podia ser coisa boa. Os Shards estavam importunando os Cairrianos outra vez quando ele partiu atrás de Rand, mas para os Aiel, uma sábia era uma sábia, a despeito do clã. Enquanto seus clãs se matavam, elas visitavam umas outras, feito vizinhas na hora do chá. 2 Aiel tentando se matar parariam para que uma sábia passasse. Talvez ontem isso tivesse mudado, talvez não. Perrin soltou o ar, exausto. Mesmo na melhor das hipóteses, não podia ser coisa boa. Quase todos na colina pareciam sentir o mesmo. Um movimento se espalhou por toda a parte. Lanças foram suspensas. Flechas foram encaixadas nos arcos. Cairrianos e maianenses se remexeram nas telas. E Aran desembainhou a espada, os olhos brilhando de expectativa. Loial, inclinando-se em seu machado comprido, e correu o dedo pela lança, pesaroso. A cabeça parecia a de um imenso machado de madeira, mas marchetado em ouro, com entalhes de folhas e arabescos. Os entalhes dourados estavam um pouquinho gastos por conta do uso recente. Se alguém tivesse que usá-lo outra vez, usaria, mas com tanta relutância quanto o Perrin demonstrava para usar o seu machado, e por muitos dos mesmos motivos. Rand apenas ficou sentado no cavalo, observando o rosto indecifrável. Me aproximou a ego bastante para acariciar o ombro dele, como se tentasse confortar um cão de caça pronto para a luta. As sábias também não davam sinais de inquietação, mas não permaneciam paradas. Sorilea fez um gesto e 10 das mulheres que vigiavam as Aes Sedai dispararam para juntar-se a ela e Ames, bem longe de Rand, distante até dos ouvidos de Perrin. Poucas tinham mechas grisalhas nos cabelos e Sorilea era a única com rugas no rosto. Mas, por outro lado, ali praticamente não havia nenhuma sábia grisalha. O fato era que poucos Aiel viviam até começar a ter os cabelos brancos. Essas mulheres, no entanto, tinham posição ou influência, fosse lá como as sábias decidissem esse tipo de coisa. Perrin já vira Sorilea e Ames mancomunando com esse mesmo grupo, embora mancomunar não fosse exatamente o termo correto. Sorilea falava, com algumas intervenções pontuais de Ames, e as outras escutavam. Edar iniciou um protesto, mas Sorilea o abafou, aparentemente sem reduzir a marcha. Depois apontou para 2 outras, Sotarin e Kozaen. Na mesma hora, as 2 subiram as saias e dispararam ligeiras em direção à recém-chegada. Perrin deu um tapinha no pescoço de galope. Sem mais mortes, por enquanto. As 3 sábias se encontraram a quase meia milha de distância da colina e pararam. Conversaram apenas por um instante, então voltaram correndo. Direto até Sorilea. A recém-chegada, uma jovem de nariz comprido e cabelos ruivos muitíssimo volumosos, falava apressada. O rosto de Sorilea ficava mais rígido a cada palavra. Por fim, a ruiva terminou de falar, ou Sorilea a interrompeu com algumas palavras.
O grupo se virou para Randy. Nenhuma fez qualquer movimento em direção a ele. Aguardaram, de mãos à cintura e chales enrolados nos braços, imperscrutáveis como qualquer Aes Sedai. O cara carne, murmurou Randy entre dentes, em um tom seco. Deslizou por cima da cela, depois ajudou Min a descer. Perrin também desceu e foi guiando o galope atrás deles até as sábias. Loial o acompanhou. Aran também foi, mas em cima do cavalo e só desmontou quando Perrin fez um sinal. Os Aiel só cavalgavam se fosse absolutamente necessário e consideravam falta de decoro serem encarados do alto do lombo de um cavalo. Huark juntou-se a eles, assim como Gaú, que por algum motivo ostentava uma carranca. Não era preciso dizer que Nandera, Sulin e as donzelas também foram. Tão logo Randy se aproximou, a ruiva recém-chegada começou a falar. Bair e Megana montaram guardas de todos os modos possíveis e imagináveis para que você possa retornar à cidade dos assassinos da árvore cara carne. Mas em verdade ninguém achou que isso seria... Feraiguen, interveio Sorilea feito uma lâmina afiada. A ruiva cerrou os dentes e encarou Randy com os olhos azuis e brilhantes, evitando o olhar duro de Sorilea. Por fim, a sábia líder respirou fundo e voltou a atenção a Randy. Há problemas nas tendas, disse em um tom inexpressivo. Começaram os rumores entre os assassinos da árvore de que você tinha ido até a Torre Branca com as Aes Sedai que chegaram para ajoelhar-se diante do trono de Amerlin. Ninguém que conhecia a verdade ousou se pronunciar, ou o resultado teria sido pior. E qual foi o resultado? Perguntou Randy baixinho. Ele exalava tensão e Min recomeçou a afagar seu ombro. Muitos acreditam que você abandonou os Aiel, respondeu Ames no mesmo tom. A desolação retornou. Todos os dias, 1000 ou mais jogam fora as lanças e desaparecem, incapazes de enfrentar nosso futuro ou nosso passado. Alguns podem estar indo para os Shaido. Por um instante, a voz dela exibiu um toque de medo. Correu um falatório de que o verdadeiro cara carne não se entregaria às Aes Sedai. Indirian diz que, se você foi à Torre Branca, não pode ter sido por vontade própria. E está pronto para levar os Kodarra para o norte, para Tarvalon, e dançar as danças com qualquer Aes Sedai que encontrar. Ou qualquer aguacento. Ele diz que você deve ter sido traído. Timolan resmunga que, se as histórias forem verdadeiras, você nos traiu, e ele vai levar os Miagoma de volta à Terra da Trindade, depois que garantir sua morte. Mendelen e Janwin mantêm a sanidade, mas escutam tanto Indirian quanto Timolan. Huark franziu o senho, sugando o ar por entre os dentes. Para o Aiel, era o mesmo que arrancar os cabelos em desespero. A notícia não é boa, protestou Perrin. Mas você faz soar como se fosse uma sentença de morte. Quando Randy aparecer, acaba a boataria. Randy passou a mão no cabelo. Se fosse assim, Sorilea não estaria com cara de quem engoliu um lagarto. Nandera e Sulin, inclusive, pareciam ter engolido um lagarto ainda vivo. O que é que você ainda não me contou, Sorilea? A mulher de rosto curtido abriu um tênue sorriso de aprovação. Você enxerga para além das palavras. Bom. Ela, no entanto, mantinha o tom inexpressivo feito uma pedra. Você volta com a Aes Sedai. Alguns acreditarão que se rendeu. Seja lá o que diga ou faça, vão acreditar que as Aes Sedai o levam no cabresto. E isso antes que todos saibam que você foi feito prisioneiro. Os segredos encontram frestas por onde não passa nem uma pulga. E um segredo conhecido por tantos tem asas. Perrin olhou Lobraine e Nureri, que observavam com seus homens, e engoliu em seco, com um embrulho no estômago. Quantos dos que seguiam Randy o faziam por causa do peso daquela massa de Aiel atrás dele? Nem todos, claro, mas para cada homem que fizera aquela escolha porque Randy era o dragão renascido,
5 ou até 10 tinham vindo porque a luz brilhava mais nas posições mais fortes. Se os Aiel fossem embora, ou se dividissem, não queria pensar nessa possibilidade. A defesa de 2 rios estendera suas habilidades ao máximo. Talvez até mais. Taverem ou não, Perry não alimentava a ilusão de entrar para a história. Isso era para Rand. Seu limite eram as questões que abrangiam as aldeias. O que fazer se o pior acontecesse? Lhe estava tudo na cabeça. Quem permaneceria leal e quem talvez tentasse escapar? A primeira lista era suficientemente curta e a segunda, longa a ponto de causar um nó na garganta. Muita gente ainda tramava vantagens como se jamais tivesse ouvido falar nas profecias do dragão ou na última batalha. Perry suspeitava de que alguns continuariam tramando mesmo depois que Tarmangaidon começasse. O pior era que muitos não seriam amigos das trevas, apenas pessoas buscando os próprios interesses acima de tudo. As orelhas de Loial desabaram. O Ogier também enxergava isso. Assim que Sorilea terminou de falar com Rand, desviou os olhos para o lado, com um semblante capaz de abrir buracos no ferro. Vocês foram instruídas a ficar no carroção. Bera e Kiruna pararam de repente, e Alana quase tropeçou nas duas. Foram instruídas a não tocar o poder único sem permissão, mas escutaram o que foi dito aqui. Vão aprender que falo sério. Apesar do olhar agourento de Sorilea, as 3 aguentaram firme. Bera e Kiruna com uma dignidade gélida. Alana fervilhando de rebeldia. Os grandes olhos de Loial se encararam, depois se voltaram para a sábia. Se as orelhas antes estavam caídas, agora murcharam por completo, e as compridas sobrancelhas desabaram até as bochechas. Avaliando, incomodado, suas listas mentais, Perry imaginou por quanto tempo as Aes Sedai pretendiam impressionar. Bisbilhotando com o poder. Podiam ter incitado das sábias uma reação pior do que os ladridos de Sorilea, de Rand também. Não desta vez, no entanto. Rand parecia alheio a elas. Olhava através de Sorilea, ou talvez estivesse outra vez escutando algo que ninguém mais conseguia ouvir. E quanto aos algacentos? Indagou por fim. Colavaere foi coroada rainha, não foi? Não era exatamente uma pergunta. Sorilea assentiu, o polegar batendo no cabo da faca da cintura, mas sem desviar a atenção das Aes Sedai. Quem era coroado rei ou rainha entre os aguacentos era de pouco interesse para os Aiel, sobretudo entre os cairianos assassinos da árvore. Uma lança gélida acertou o peito de Perrin. Que Colavaere da casa Saigan queria o trono do sol não era segredo. A mulher tramava isso desde o assassinato de Galdrian Yatin, antes mesmo de Rand se declarar o dragão renascido. E seguia com as tramóias depois de vir à tona que Rand pretendia entregar o trono a Elaine. Poucos, no entanto, sabiam que a mulher era uma assassina de sangue frio. E Faile estava na cidade. Bem, pelo menos não estava sozinha. Bain e Shiad estariam por perto. Eram donzelas e amigas dela, talvez quase o que os Aiel chamavam de quase irmãs. Elas não deixariam que nenhum mal acontecesse a Faile. A lança gélida, contudo, não ia embora. Colavaere odiava Rand e, por extensão, qualquer pessoa próxima a Rand, tal como, talvez, a esposa de um amigo de Rand. Não. Bain e Shiad a manteriam em segurança. Esta é uma situação delicada. Kiruna aproximou-se de Rand, ignorando Sorilea com muita ênfase. Para uma mulher tão magrela, a sábia tinha olhos fortíssimos, tal qual um martelo. Qualquer coisa que faça pode ter sérias repercussões. O que Colavaere falou de mim? Perguntou Rand a Sorilea, em um tom excessivamente casual. Ela ameaçou Berelém? Berelém, a primeira de Maene, era quem Rand deixara no comando de Caerhien. Por que ele não perguntara sobre Faile?
Belém Sr. Paendrag está bem, murmurou Sorilea, sem tirar os olhos das Aes Sedai. No exterior, Kiruna parecia calma, apesar de ter sido interrompida e ignorada. Mas o olhar que disparava Rand poderia congelar um fogo de forja com os foles bombeando. Quanto ao resto, Sorilea gesticulou para Feraiguin. A ruiva levou um susto e pigarreou. Claramente não esperava receber permissão de falar. Em um gesto apressado, cobriu-se outra vez de dignidade. Colavaere Saigan disse que você foi para Kemin, Caracarne, ou talvez até Ar, mas que, seja lá onde tenha ido, todos precisam lembrar que você é o dragão renascido e deve ser obedecido. Feraiguin fungou. O dragão renascido não era parte das profecias Aiel, apenas o Caracarne. Ela diz que você vai retornar e confirmá-la no trono. Fala com os chefes com frequência, encorajando-os a mover as lanças ao sul. Em obediência a você, diz ela. Não vê as sábias, ouve apenas o vento quando falamos. Desta vez, a fungada foi bastante parecida com a de Sorilea. Ninguém dizia aos chefes de clãs o que fazer, mas irritar as sábias era uma péssima forma de tentar convencer os chefes de qualquer coisa. Porém, aquilo fazia sentido para Perrin, para a parte dele capaz de pensar em algo além de Fire. Colavaere, de certo, nunca dera atenção suficiente para os selvagens, para perceber que as sábias faziam mais que administrar ervas. Mas iriam querer todos Aiel longe de Cairhien. A questão era, dadas as circunstâncias, algum chefe de clã escutara? Mas a pergunta de Rand não foi a mais óbvia. O que mais aconteceu na cidade? Qualquer coisa que você tenha escutado, Feraiguin. Talvez algo que só parecia importante a um aguacento. A mulher jogou a juba ruiva para trás com desdém. Aguacentos são como moscas, Caracarne. Quem é que sabe o que considera importante? Coisas estranhas às vezes acontecem na cidade, pelo que ouvi. Bem como entre as tendas. As pessoas às vezes veem o que não pode ver, apenas por um tempo, o que não pode ser. Homens e mulheres e crianças morreram. Perrin se arrepiou. Sabia que ela estava falando do que Rand chamava de bolhas de mal. Coisas que se erguiam da prisão do tenebroso feito espuma em um pântano fétido, flutuando pelo padrão até estourar. Perrin ficara preso em uma, certa vez. Não queria nunca mais ver outra. Se está falando do que os aguacentos fazem, prosseguiu a ruiva. Quem é que tem tempo para vigiar moscas? A não ser que mordam. Isso me faz lembrar de uma coisa. Eu não entendo, mas talvez você entenda. Essas moscas vão morder cedo ou tarde. Que moscas? Aguacentos? Do que está falando? Feraiguin não era tão talentosa quanto Sorilea para dispensar aquele olhar firme, mas nenhuma sábia que Perrin vira apreciava a impaciência alheia. Nem do chefe dos chefes. Erguendo o queixo, ela ajeitou o chale e respondeu. 3 dias atrás, os assassinos da árvore Caraline da Modred e Thoran Riatin se aproximaram da cidade. Proclamaram que Colavaere Saigan é uma usurpadora, mas ficam sentados em seu acampamento ao sul da cidade sem fazer nada além de enviar umas poucas pessoas para dentro dos muros de vez em quando. Longe do acampamento, até 100 deles fogem de um único Algai de Suai, ou mesmo de um Gai Shain. Um homem de nome Darlin Cisneira e outros tairenos chegaram por navio ontem e se juntaram a eles. Desde então estiveram bebendo e se refestelando, como se celebrassem algo. Soldados, assassinos da árvore, reúnem-se na cidade sob as ordens de Colavaere Saigan, mas vigiam as nossas tendas mais do que vigiam a dos outros aguacentos ou a cidade em si. Eles vigiam e não fazem nada. Bicho doido. Talvez você saiba o motivo disso tudo, Caracarne, mas eu não sei. E nem Bair ou Migana, nem ninguém nas tendas.
Lady Caroline... Ah, é você. Lady Caroline e Lord Thoran lideravam os Cairhienos que se recusaram a aceitar Rand e os Aiel tinham conquistado Cairhien. E Lord Darling liderara suas contrapartes em Tear. Nenhum se insurgira demais. Caroline e Thoran passaram meses sentados ao sopé das colinas da Espinha do Mundo, fazendo ameaças e reivindicações. E Darling fizera o mesmo em Radon Mirk. Porém, não mais, ao que parecia. Perrin viu-se correndo o polegar de leve pela extremidade do machado. Os Aiel pareciam prestes a escapulir, e os inimigos de Rand estavam se reunindo em um só lugar. Só o que faltava eram os abandonados. E Svanna com seus Shaido seria a cereja do bolo. Ainda assim, nada era mais importante que saber se alguém via um pesadelo ambulante. Farley precisava estar segura. Precisava. É melhor vigiar que lutar, murmurou Rand pensativo, outra vez escutando algo invisível. Perrin concordava inteiramente. Qualquer coisa era melhor que lutar. Mas os Aiel não viam uma coisa assim. Não quando se tratava de inimigos. Todos, Huark, Sorilea, Feraigin, Nandera e Sulin, encaravam como se Rand tivesse dito que era melhor beber na areia que água. Feraigin se levantou, ficando quase na ponta dos pés. Não era particularmente alta para uma mulher Aiel, não tanto ao lado de Rand, mas parecia tentar posicionar seu nariz na altura do dele. Há pouco mais de 10.000 Aiel naquele acampamento Há pouco mais de 10.000 naquele acampamento aguacento, explicou em um tom de reprovação. E menos na cidade. É possível lidar com eles com muita facilidade. Até Indirian concorda que você ordenou que nenhum aguacento fosse morto, exceto em legítima defesa. Mas esses vão causar problemas se forem deixados sozinhos. Não ajuda nada a ver a Aes Sedai na cidade. Quem pode dizer o que elas... A Aes Sedai? As palavras saíram frias, as juntas de Rand brancas no cetro do dragão. Quantas? Quando sentiu o odor dele, a pele dos ombros de Perrin se eriçou. De súbito, podia sentir as prisioneiras Aes Sedai observando, assim como Bera e Kiruna e as outras. Sorilea perdeu todo o interesse em Kiruna. Plantou as mãos na cintura e espremeu a boca. Por que é que você não me disse isso? Você não me deu a chance, Sorilea, protestou o Feraigin um pouco ofegante, os ombros curvados. Os olhos azuis voltaram-se para Rand e sua voz se firmou. Pode ser que haja 10 ou mais, cara carne. Nós as evitamos, é claro. Ainda mais desde que... De volta a Sorilea, outra vez arquejante. Você não quis ouvir sobre os aguacentos, Sorilea. Só sobre nossas próprias tendas, você disse. Para Rand, com as costas rígidas. A maioria está sobre o teto de Arelin do Lane, cara carne, e elas raramente saem. Então, para Sorilea, se encolhendo. Sorilea, você sabe que eu teria contado tudo. Você me interrompeu. Quando percebeu quanto a gente observava a conversa e quantas pessoas começavam a sorrir, pelo menos entre as sábias, Feraigin arregalou os olhos e enrubesceu. Sua cabeça balançava entre Rand e Sorilea e a boca se remexia, mas sem emitir som. Algumas sábias começaram a rir por detrás das mãos. Edarra não se deu ao trabalho de esconder a risada. Huark jogou a cabeça para trás e soltou um murro. Perrin, sem dúvida, não tinha vontade de rir. Um Aiel podia achar engraçado ter uma espada cravada no peito. A Aes Sedai, ainda por cima. Luz. Ele foi direto ao assunto. Feraigin, minha esposa, Farley, ela está bem? A sábia o encarou com uma mirrada meio distraída. Então visivelmente reuniu os farrapos de equilíbrio. Acredito que Farley Aibara esteja bem, Seikar, respondeu, fria e contida, ou quase. A mulher tentou pescar olhares de Sorilea com o canto do olho. A outra sábia não estava contente, nem de longe. De braços cruzados, deu a Feraigin uma olhada atenta,
que a fez a que dera a Quiruna fazer parecer suave. Ames pôs a mão no braço de Sorelea. Ela não tem culpa, murmurou a mais jovem, baixinho demais para chegar ao ouvido de qualquer um além da sábia e de Perrin. Sorelea hesitou, depois assentiu. O olhar rígido esvaiu-se e deu lugar à rabugice costumeira. Ames era a única que Perrin vira fazer isso, a única em quem Sorelea não pisava quando a via colocar-se em seu caminho. Bem, ela não pisava em Roark, mas com ele era mais um rochedo ignorando uma tempestade. Ames tinha o poder de fazer parar de chover. Perrin queria mais de Feraygin. A mulher acreditava que Faile estivesse bem? Mas antes que pudesse abrir a boca, Quiruna a atacou com sua delicadeza habitual. Pois bem, escute com atenção, disse a Rand, com gestos enfáticos bem debaixo do nariz dele. Eu falei que a situação é delicada. Não é. A situação é inimaginavelmente complexa, tão frágil que pode se despedaçar com um suspiro. Bella e eu acompanharemos você até a cidade. Sim, Alana, você também. Ela abanou o braço com impaciência para a Aes Sedai esguia. Perrin achou que a mulher estava tentando aquele truque de parecer mais alta. Ela de fato parecia olhar Rand de cima para baixo. Embora por mais alto que fosse, ele era a cabeça e ombros mais alto. Você precisa se deixar conduzir por nós. Um movimento em falso e você pode trazer a Caerhien o mesmo desastre que levou a Tarabon e Arad Doman. E pior, pode causar danos incalculáveis em relação a assuntos dos quais não conhece quase nada. Perrin estremeceu. Todo o discurso não podia ter sido mais bem pensado para inflamar Rand. Mas o amigo apenas escutou até que ela terminasse. Então virou-se para Sorelea. Leve as Aes Sedai para as tendas. Todas, por enquanto. Garanta que todos saibam que são Aes Sedai. Desde que vejam que começam a pular se você disserem a palavra sapo. Já que pulam quando o cara carne manda. Isso deve convencer a todos de que não estou acorrentado pelas Aes Sedai. O rosto de Quiruna ficou vermelho vivo. A mulher cheirava tanto a ultraje e indignação que o nariz de Perrin coçou. Bera tentou acalmá-la, mas sem muito sucesso, enquanto disparava olhares de reprovação para Rand, e Alana mordia o lábio em um esforço para não sorrir. A julgar pelos odores que emanavam de Sorelea e das outras, Alana não tinha razão para estar contente. A boca de Sorelea se rasgou em um leve sorriso. Talvez, cara carne, disse secamente. Perrin duvidava que ela fosse pular a mando de alguém. Talvez convença. Ela não parecia muito segura. Com mais um meneio de cabeça, Rand saiu com Min a passos firmes, seguido pelas donzelas, dispensando ordens em relação a quem iria com ele e quem iria com as sábias. Roark começou a passar instruções para o Sizway-Aman. Alana acompanhou Rand com os olhos. Perrin quis saber o que estava acontecendo ali. Sorelea e as outras também observavam Rand e cheiravam a tudo, menos docilidade. Percebeu que Feraygin estava sozinha. Era a sua chance. Mas quando tentou alcançá-la, Sorelea Ames e o restante do conselho a rodeou, empurrando-o educadamente com os ombros. As sábias se afastaram um pouco antes de começar a despejar uma saraivada de perguntas, enquanto Quiruna e as outras duas irmãs com olhares penetrantes, sem deixar dúvidas de que não tolerariam mais bisbilhotices. Quiruna parecia considerar a ideia de bisbilhotar, fechando a cara até parecer um espanto que seus cabelos escuros não se eriçassem. Bera falava com ela com firmeza e, sem se esforçar, Perrin ouviu sensível, paciência, cuidado e tolice. Não estava claro qual palavra se aplicava a quem. Haverá luta quando chegarmos à cidade. Aram parecia ansioso. Claro que não, respondeu Loial com vigor. Suas orelhas se remexeram e ele espiou o machado, incomodado. Não vai haver, vai, Perrin?
Pen balançou a cabeça. Não sabia. Se pelo menos as outras sábias deixassem Feraiguin só por uns minutos. O que, de, o que tinham de tão importante a falar? As mulheres são mais estranhas que aguacentos bêbados, resmungou Gaú. O quê? Perguntou Pen, distraído. O que aconteceria se simplesmente forçasse a entrada no círculo de sábias? Como se tivesse lido seus pensamentos, Edarra dispensou-lhe uma carranca penetrante. Algumas outras também. Às vezes, de fato, parecia que as mulheres conseguiam ler os pensamentos dos homens. Bem, eu falei que as mulheres são estranhas, Pen Aibara. Shiad disse que não poria uma grinalda nupcial aos meus pés. Ela disse mesmo. O Aiel parecia escandalizado. Falou que me aceitaria como amante, ela e Bain, mas nada além disso. Em outros tempos, isso teria chocado Perrin, embora já tivesse ouvido dizer que os Aiel eram muitíssimo livres em relação a essas coisas. Como se eu não fosse o bastante para marido, Gal bufou irritado. Eu não gosto de Bain, mas me casaria com ela para fazer Shiad feliz. Se Shiad não vai fazer uma grinalda nupcial, deveria parar de me provocar. Se não atrai o interesse dela a ponto de que se case comigo, melhor que me deixe livre. Perrin franziu o senho. O Aiel de olhos verdes era mais alto que Rand, quase uma cabeça mais alto. Do que você está falando? De Shiad, claro. Você não ouviu? Ela me evita, mas toda vez que a vejo, fica um tempo parada para garantir que eu a veja mesmo. Não sei como vocês, aguacentos, fazem, mas, entre nós, esse é um dos artifícios das mulheres. Quando você menos espera, ela está diante de você, então some. Eu nem sabia que Shiad estava com as donzelas até hoje de manhã. Quer dizer que ela está aqui? Sussurrou Perrin. A lança gélida retornou, agora dilacerante. Ibain, está aqui também? Gaú deu de ombros. Raramente uma fica longe da outra. Mas é o interesse de Shiad que eu quero, não o de Bain. Que se queima o interesse das duas, maldição! Gritou Perrin. As sábias viraram-se para encará-lo. A bem da verdade, todo o povo da colina olhou para ele. Kiruna e Bera olhavam com uma expressão muito pensativa. Com esforço, ele conseguiu baixar o tom de voz, mas não podia fazer nada em relação à intensidade. Elas deviam estar protegendo-o. Ela está na cidade, no Palácio Real com Colavaere. Com Colavaere. E elas deviam estar protegendo. Coçando a cabeça, Gaú olhou para Loial. É o Moraguacento? Faile Aibara já é bem grandinha. Eu sei que ela não é criança. Perrin suspirou fundo. Era muito difícil manter o tom amistoso com aquele embrulho no estômago. Loial, você pode explicar a este Hagaú que as nossas mulheres não correm por aí com lanças, que Colavaere não o chamaria Faile para lutar, simplesmente mandaria alguém degolá-la ou jogá-la de cima de um muro ou... Pensar naquilo era demais. Perrin vomitaria a qualquer momento. Loial deu um tapinha no ombro dele, incomodado. Perrin, eu sei que você está preocupado. Sei como me sentiria se achasse que alguma coisa pudesse acontecer a Irite. Os tufos de sua orelha estremeceram. Ele não tinha muita moral para falar. Sairia correndo o mais depressa possível para evitar a mãe e a jovem Ogier que fora escolhida para ele. Ah, bom. Perrin, Faile está esperando por você, sã e salva. Eu sei disso. E você sabe que ela é capaz de se cuidar. Ora, ela poderia cuidar de si mesma e de você. E de Gaú e de mim também. Ele soltou uma risada que soou forçada, e logo se reduziu a uma seriedade solene. Perrin, você sabe que não pode estar o tempo todo ao lado de Faile para protegê-la, por mais que deseje. Você é Taverém. O padrão se interligou a você por um motivo e vai usá-lo em prol dessa razão. Que se queime o padrão, rosnou Perrin. Que se queime tudo, se for para ela estar segura.
As orelhas de Loial se enrijeceram de choque e até Gaú demonstrou espanto. Isso faz de mim o quê? Pensou Perrin. Desprezar aqueles que pintavam e bordavam em benefício próprio, ignorando a última batalha e a sombra do tenebroso se avultando por sobre o mundo. Em que diferia disso? Randy freou o cavalo negro ao lado dele. Você vem? Estou indo, respondeu Perrin com frieza. Não tinha resposta para as próprias perguntas, mas sabia uma coisa. Para ele, Farley era o mundo.